Paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Estou para falar a respeito da queda de Adão e da Eva. Aqui tem algumas revelações que compreendi pela graça de Deus. E peço ao meu irmão do outro lado que tenha paciência para assistir este vídeo até o fim. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 21. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Esta foi a primeira questão da serpente. Logo entendemos que a serpente aqui neste capítulo 3 não era o diabo na sua forma no jardim do Éden, como muitos têm falado. Mas a Bíblia diz de que a serpente era o animal mais astuto do jardim. O que significa do jardim? Qual jardim? Jardim de Deus. E ele vem dizer que a serpente era mais astuto que todos as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O que significa que essa serpente foi uma criatura que Deus tinha feito, como os outros animais, para estar no jardim. Então o diabo se aproveitou deste animal astuto, possuiu este animal e enganou a Eva. Então, neste engano para Eva, encontramos também mais um outro ponto, que a serpente não sabia exatamente o que Deus tinha dito para Eva. Não a serpente, o animal, mas o diabo. Porque onde há luz de Deus, não há trevas. Não podem habitar ambos no mesmo lugar. Então Satanás distorceu a palavra e a Eva lhe deu informação exata. Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerás dele, nem nele tocarás, para que não moras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então entendemos aqui que quando a Eva deu a informação à serpente usa, o diabo usa a mesma informação para tentar a Eva. Ele é o tentador. Disse: não, certamente não morrerás, porque Deus sabe, no dia que comeres desta planta, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, quando foi tentada a Eva, então o desejo da Eva ficou inclinada na árvore, porque era o desejo dela ser igual como Deus, conhecer o bem e o mal. Então, daí encontramos o desejo da Eva, diz a palavra. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A Bíblia diz que ninguém é tentado acima daquilo que possa suportar. Antes, com a tentação, Deus livrar um escape. E vem dizer que também cada um é tentado segundo a sua concupiscência. Então, este era o desejo de Eva. Então, ela comeu e deu a Adão. Como? Já a serpente era amiga dela, amiga da Eva. Eva decidiu enganar Adão com a serpente, nessa amizade. E Adão comeu da árvore. Agora, quando a Eva comeu e Adão comeram, entenda que Satanás passou a ter domínio à mente humana, passou a ter influência à mente humana. Porque o homem só conhecia o que era bom, e Deus é bom. E tudo quanto Deus tem criado é bom e perfeito. Mas o livre-arbítrio, o poder de escolha que o homem tinha de fazer o bem, passou a ter poder de escolher o que é bom e o que é errado. E essa coisa errada vinha do diabo. Então o homem passou a ter
a ser uma casa aberta ao diabo. Por isso que Jesus disse que eis que estou à porta. O nosso corpo é um templo. Então, aquele em que nós ouvimos, nos fazemos servos desse mesmo. Então, o diabo passou a ter domínio do homem. Quando ele passou a ter domínio do homem, a Bíblia diz no versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Logo encontramos que o diabo tirou a cegueira, posso dizer assim, para mostrar-lhes a sua vergonha, para mostrar-lhes que estavam nus. Quem mostrou isso foi o diabo. Porque diz que então foram abertos os olhos de ambos. Quem abriu esses olhos dos dois? Foi o diabo. Vamos ver mais abaixo. E eles tentaram fazer uma folha, adaptar o vestuário, como muitas das vezes nós temos feito. Adaptamos a nossa maneira de andar com Deus. Vamos ser boas pessoas, não vamos insultar ninguém, assim estamos a preparar o nosso paraíso. Quando nós fazemos boas obras, jejuamos, ainda que seja Ramadã, por 30 dias. Por 30 dias nós a jejuarmos. Por 30 dias nós a jejuarmos. Ou orarmos na igreja 10, 30 horas. Ajudarmos os pobres. Essas coisas fazem com que a nossa alma brilhe. Sim. Mas só que quando nós mentimos durante o jejum, ou jejuamos, encontramos uma mulher e desejamos, aquele pecado é uma sujidade. Então as boas obras é nossas folhas. Então o pecado vem sujar nós como se fosse uma lâmpada, então sujada pelo matope. Aquele matope é o pecado. Por isso que Deus vem dizer, é como se fosse um algodão branco que fez boas obras, depois quando você mente, limpa uma ferida. Por isso que Deus disse que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Então nós precisamos de um vestir de Deus. Precisamos de uma limpeza de Deus. E Deus concedeu uma limpeza através do sangue dele. Sangue do seu Filho, Jesus. Então vamos ver mais em diante. No versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soando no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então entendemos aqui que depois do pecado de Adão, por causa do pecado, entendemos que o homem não pode estar no lugar em que Deus está, porque Deus é santo. Ainda que queira Deus te levar no paraíso com essas tuas obras, Ele não pode te levar por causa do teu pecado. E Adão, reconhecendo isso, sabendo que Deus é santo, ele já estava impuro por causa do pecado, da desobediência, ele se escondeu. E Deus chamou Adão, perguntou onde é que ele estava, ele disse que estava escondido. Ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe perguntou, quem te disse que estavas nu? Entenda a pergunta de Deus. Deus lhe perguntou, quem te disse que você estava nu? Essa dizer quem disse que você estava nu, você encontra no versículo 7, em que ele diz que foram abertos os olhos de ambos. O diabo é que abriu os olhos de Adão e Eva. O diabo é quem mostrou a nudez de Adão e Eva. Então Deus perguntou, quem te disse que você estava nu? Então Deus, sendo Deus, conhecendo o homem, e conhecendo de tudo, porque ele é onisciente, logo entendeu que Adão tinha abrido a porta do seu templo, que é o seu corpo, para o diabo. E ele pergunta, comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então essa foi a pergunta.
Porque o diabo só teria acesso à mente dele se ele desobedecesse a Deus. Então, disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Encontramos aqui que Adão joga a culpa em Deus, dizendo que antes do Senhor criar uma mulher para o jardim do Éden, eu estava na paz, eu estava bem. Mas essa mulher que você me deu é que me enganou e eu comi essa árvore. Em outras palavras, ele estava a dizer o seguinte: talvez essa mulher que você fez é diferente de mim. Talvez que essa mulher aqui não tenha o poder de escolha assim como eu tenho. O Senhor lhe programou essa para vir pecar contra mim, porque o homem conhecia o que era bom, o que era mau. A partir daquele momento. Então ele começou a jogar culpa, a maldade do homem. Então Deus, para mostrar para Adão que a mulher também tinha o livre-arbítrio, assim como ele tinha, porque ele também comeu, escolheu isso, Deus pergunta à mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher também não quer nada. Eu também tenho uma escolha, que eu não fiz isso de propósito. Alguém me mostrou isso. É a serpente que me enganou. Logo encontramos o enganador. O diabo é um enganador. Ele enganou no céu, ele enganou no jardim do Éden. Preste atenção nos enganos do diabo. Existem muitos aí, no jardim de Deus, na igreja de Deus, enganando a muitos. Preste atenção. Inclina-te a ouvir a voz de Deus, não dos homens. Agora, diz a palavra de Deus: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Encontramos aí a maldição para a serpente. Maldita serão mais que todos os animais. Em outras palavras, Deus já começa a amaldiçoar a serpente, a amaldiçoar a cobra, dizendo que serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. O que significa que havia outros animais como o leão e outros, só que ela seria mais maldita. Por isso que a serpente é um animal muito usado nas trevas. O diabo é muito usado esse animal, porque é um animal maldito, por causa daquilo que aconteceu no jardim. Por isso que ele diz: mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Sobre a tua barriga você vai andar, e pó você vai comer carne. Por isso que ele é assim mesmo, cobra tem essa natureza. E ele vem dizer no versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí encontramos no versículo 15, Deus colocando inimizade. No início eu falei que Eva, naquele negócio, na amizade com a serpente, enganaram Adão. Aqui encontramos Deus colocando inimizade entre a Eva e a serpente, e da semente da Eva e da semente da serpente. E disse: da tua semente, da semente da serpente, sairia uma semente que lhe picaria o calcanhar da semente da Eva. Só da Eva, nesse caso, que é Jesus. E esse Jesus pisaria a cabeça da serpente. O que nós encontramos aqui? Encontramos Satanás picando Jesus, que foi a morte da cruz. Jesus morreu, mas Jesus, depois de ressuscitar ao terceiro dia, ele disse: a mim é me dado todo o poder no céu e na terra. Em Atos 12, versículo 4, Atos 4, versículo 12, vem dizer de que em nenhum outro nome há poder do qual devemos ser salvos. E Jesus, mesmo Jesus, disse que acho que vos dou poder para pisarem nas serpentes e escorpiões. Esse poder que ele mesmo tem, porque a ele foi lhe dado todo o poder. Então,
Ele estava a dizer, depois de picar o calcanhar de Cristo, Cristo pisaria a cabeça da serpente. E agora deixou essa autoridade para a sua igreja, para você que está me ouvindo nesse momento e para mim. Então tenha certeza que